Mensagem muito importante. A arma de Satanás contra nós é o pecado. Temos que ter muito cuidado com o pecado. Seja qual o pecado for, temos que ter muito cuidado. Porque a santa palavra de Deus diz: quem comete o pecado é do diabo. Olha o que a santa palavra de Deus diz sobre isso. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se pecarmos, e aceitarmos o pecado em nossa vida, Deus irá nos abandonar por causa do pecado. Porque Deus considera filhos do diabo aqueles que pecam, e aceitam o pecado em sua vida e não se arrependem. O pecado não arrependido faz com que a pessoa fique endemoniada. Se uma pessoa aceitar o pecado em sua vida, e não se arrepender, ficará endemoniada. Olha o que a santa palavra de Deus diz sobre isso. Lucas, capítulo 11. Versículos 24, 25 e o 26. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e, não o achando, diz: tornarei para minha casa, da onde saí. E, chegando, acha varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Olha aqui também o que a santa palavra de Deus diz sobre isso. 1 João, capítulo 3, versículo 9 e o 10. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Temos que ter muito cuidado. Nunca podemos aceitar o pecado em nossa vida. Se aceitarmos o pecado em nossa vida, e não nos arrependermos, o Espírito Santo de Deus vai nos abandonar, e o anjo do Senhor vai nos abandonar, e o diabo virá com tudo contra nós, por causa do pecado, e entrará em nosso corpo, e trará todo tipo de sofrimento, e a morte, e o inferno. Jamais podemos aceitar isso. Isso é gravíssimo. O diabo quer destruir a nossa vida aqui na terra, e a nossa salvação para sempre. O diabo quer levar a nossa alma para o inferno, e para o lago de fogo para sempre. Temos que vigiar. Olha o que a santa palavra de Deus diz sobre isso. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Irmãos, irei interpretar este versículo acima para nós. Irmãos, a santa palavra de Deus está dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca, ou seja, o Senhor Jesus Cristo nasceu de Deus, e não peca, e nunca pecou, e nunca vai pecar. Mas o que de Deus é gerado, nós aqui, ou seja, eu e você. Nós somos gerados de Deus ao ouvir a sua santa palavra, e passando a obedecê-la, conforme está escrita. Desta forma somos gerados de Deus. A santa palavra de Deus está ordenando a nós, que somos gerados de Deus, a conservarmos a nós mesmos, e o maligno não nos tocará. Irmãos, conservar a si mesmo é se guardar do pecado e do mal. Irmãos, conservar a si mesmo é se desviar do pecado e do mal. Porque fazendo assim, Satanás não poderá nos tocar. Mas, se nós não nos conservar a nós mesmos. Mas, se nós não nos guardar do pecado e do mal. Mas, se nós não nos desviar do pecado e do mal, o maligno poderá tocar em nós. Irmãos, isso é gravíssimo. É a santa palavra de Deus que está afirmando isso. Temos que ter cuidado com o pecado. Temos que vigiar com o pecado. Satanás não está brincando de roubar, matar e destruir. Verdade, irmão. Mas a nossa arma contra Satanás é a oração e a meditação na santa palavra do Senhor. Não, irmã. Não. Não, irmã. É abandonar o pecado. Seja qual pecado for. Daí então receberemos as armas de Deus para vencer Satanás. Não adianta somente orar e ler a santa palavra de Deus. Se permanecer no pecado, temos que abandonar todos os nossos pecados, e vivermos conforme a santa palavra de Deus essa escrita, e guardar todos os mandamentos de Deus, e viver em santidade, no corpo, na alma, e no espírito.
e orar e vigiar, daí então, receberemos o Espírito Santo de Deus, receberemos a nossa salvação, e poder de Deus, e a autoridade de Deus sobre os demônios, e as bênçãos de Deus. Por favor, compartilhe esta mensagem com quem estiver ao seu alcance, familiares, amigos, contatos e grupos. Vamos juntos salvar almas das mãos de Satanás. Mensagem